Olá pessoal, aqui no Excel 2010 você pode vir aqui na guia desenvolvedor e escolher aqui o Visual Basic ou simplesmente apertar Alt F11. No Visual Basic você pode escolher aqui inserir User Form. Tá? Então vai aparecer para você uma janela parecida com essa, que é a janela do formulário. Aqui no formulário você pode inserir uma caixa de combinação, tá? Que é mais conhecida como Combo Box. Essa caixa de combinação aparece aqui dentro da caixa de ferramentas, nesse ícone aqui, tá? Se você apontar o mouse para esse ícone, vai aparecer o texto caixa de combinação, tá? Então, dando um clique aqui sobre esse ícone e dando um clique aqui no formulário, vai aparecer então uma caixa de combinação aqui, ou Combo Box, tá? Então, nós vamos ver algumas propriedades desta Combo Box, tá? Aqui, se no seu Visual Basic não estiver aparecendo a caixa de ferramentas, você pode clicar nesse ícone aqui, ó, que tem algumas ferramentas, tá? Clicando nesse ícone vai aparecer a sua caixa de ferramentas aqui, tá? Então vamos falar sobre a janela Propriedades, tá? Janela Propriedades pode ser ativada a partir desse ícone aqui, que tem uma mão apontando para uma folha, tá? Ou apertando a tecla F4, tá? Dessa forma é aberta aqui a janela Propriedades, tá? Então, como está selecionado aqui o controle Combo Box no formulário, vai aparecer aqui Propriedades Combo Box 1, tá? Então aqui eu tenho a propriedade Name, que é o nome desse controle, propriedade AutoSize e diversas propriedades aqui, tá? Então, por exemplo, você pode alterar o nome dessa Combo Box aqui mesmo, direto na janela Propriedades, tá? Você pode alterar a propriedade AutoSize para True ou False aqui mesmo na janela Propriedades, tá? Porém, às vezes, queremos alterar a propriedade de um controle, como uma Combo Box, por exemplo, não aqui na janela Propriedades, mas queremos alterar diretamente no código, tá? Então é isso que vamos ver hoje, como alterar as propriedades de uma Combo Box diretamente no código, tá? Então, no Visual Basic você pode clicar em exibir código, tá? Ou simplesmente clicar em F7. Aí você vai ser enviado para a janela de código. Na janela de código, aqui nas setinhas que temos aqui em cima, você vai escolher o User Form, tá? Ou seja, o formulário, tá? Você vai escolher a opção que tem o nome do seu formulário, tá? No caso aqui, o meu formulário chama-se User Form. E vai escolher a opção aqui Initialize, tá? Então, vai ser aberto para você um evento chamado User Form Initialize, tá? Ou o nome do seu formulário underline Initialize, tá? Nesse evento Initialize é que vamos trocar aqui as propriedades da nossa Combo Box, tá? Você pode trocar as propriedades em outros lugares também, como por exemplo, no evento clique do botão ou no evento change de uma outra Combo Box, tá? Você pode trocar as propriedades em diversos locais, tá? Aqui nós estamos trocando no evento initialize do User Form, que eu quero que
ao carregar o formulário já apareçam aqui essas propriedades da Combo Box, tá? Então, no momento em que aparecer o formulário na tela, eu já quero que aquelas propriedades desta Combo Box aqui já estejam funcionando, tá? Então, por isso que eu coloquei no evento initialize do user form. Então, vamos ver aqui, ó. Combo Box 1.height. Essa propriedade height vai falar sobre a altura, tá? Então, eu coloquei aqui uma altura de 25. Tá? Então essa altura seria essa medida aqui, tá? A altura da Combo Box. Eu coloquei 25, que indica 25 pixels, ou seja, 25 pontinhos da tela, tá? Ou seja, esses pixels são cada pontinho de luz que existe na tela. Combo Box 1.width. O que seria esse width? Seria a largura da Combo Box, tá? Então essa largura aqui da Combo Box, tá? Que eu coloquei como 180. Combo Box 1.font.bold igual a true. O que seria esse bold? Seria justamente o negrito, tá? Então essa fonte aqui ela está em negrito, tá? Se eu colocar false, aí não vai ficar em negrito. Combo Box 1.font.size igual a 14. Então aí eu estou falando sobre a propriedade size, que é o tamanho da fonte, tá? Então essa fonte aqui está com o tamanho 14. Combo Box 1.autosize igual a false. Então o que seria isso? Propriedade AutoSize ajusta o tamanho da Combo Box para o tamanho do texto que está presente nela, tá? Então, se o texto for maior, ela aumenta o tamanho da Combo Box. Se o texto for menor, ela diminui o texto da Combo Box, tá? Então aqui eu coloquei como false, porque eu quero que ela tenha sempre o mesmo tamanho, não quero que seja alterado de acordo com o texto. Aqui Combo Box 1.forColor igual a RGB 255.00. Então essa propriedade forColor vai nos dar justamente a cor da fonte, tá? Que eu coloquei aqui o RGB 255.00, que é para cor vermelha. Combo Box 1.backColor igual a RGB 255.255.0, tá? Então aqui o backcolor a propriedade backcolor da Combo Box está como amarela, tá? A amarela é essa propriedade aqui que é o fundo da Combo Box, tá? O backcolor é a cor de fundo da Combo Box. Combo Box 1.text igual a escolha ou estado, tá? Então essa propriedade text vai nos trazer o texto inicial da Combo Box, tá? Não confunda com os itens que estão dentro da Combo Box. Não, essa propriedade text ela já aparece mesmo antes do usuário clicar aqui, tá? Mesmo antes do usuário abrir a Combo Box, essa propriedade text já aparece aqui, tá? Então aí o texto que eu coloquei foi escolha o estado, tá? Aqui o texto entre aspas, tá? E Combo Box 2, aqui eu já estou falando de uma outra Combo Box que está dentro do formulário, ponto visible igual a false. O que seria isso? Bom, aqui embaixo eu tenho uma outra Combo Box, porém o usuário não está vendo. Não está vendo por quê? Porque a propriedade visible dessa Combo Box está como false. Tá? Então, neste caso, ela não está visível para o usuário. Ela está ali no formulário, só que ela está invisível para o usuário. Então, automaticamente, o usuário nem vai saber que aqui tem o Combo Box, ele não vai poder fazer nada com ela. Tá? E aqui, Combo Box 2.enabled igual a true. Então, aqui essa propriedade enabled
habilita o controle, tá? Então, se estiver true, ela habilita o controle. Se estiver false, ela desabilita o controle. Então, o que seria, qual seria a diferença entre visible e enabled? A diferença é que visible, ela está visível ou não está visível para o usuário. E enabled, ela está habilitada ou não está habilitada para o usuário, tá? Então ela pode estar visível, por exemplo, aqui se tivesse true ela estaria visível. Porém o enabled dela poderia estar false, ou seja, apareceria aqui uma combo box, só que a cor dela ficaria pouco diferente, ficaria uma cor mais para cinza, tá? Mais embaçada, né? E ela não estaria o quê? Não estaria habilitada, tá? Então se aqui estivesse falso, ela não estaria habilitada, ou seja, ela apareceria aqui numa cor diferente e o usuário não poderia fazer nada com ela. Se o usuário clicasse nela aqui, não aconteceria nada, ela estaria ali estática, tá? E a propriedade visible, né? Se ela estiver como falso, então nem vai aparecer, tá? Se a enabled estiver falso, ela vai aparecer, só que não vai poder fazer nada. Agora, se a visible estiver como false, nem vai aparecer, tá? Então essa é a diferença. Aí você escolhe de acordo com a necessidade do seu programa, se você quer que fique visível, mas que o usuário não possa fazer nada, ou que já fique invisível, que o usuário já nem possa ver aquele controle, tá? Então essas aí são algumas das propriedades de Combo Box, tá? Existem outras, tá? Como nós já vimos aqui, tá? Se você visitar a janela propriedades, você vai ver que existem diversas outras, tá? Então, nós hoje aqui trabalhamos apenas algumas propriedades desse controle que é a Combo Box, tá?